Olá, meus amados. No vídeo de hoje você verá: Jesus e um exército de anjos aparecem na guerra e salvam os israelitas. Antes peço que se inscreva no canal, marque o sininho, deixe seu like e digite amém nos comentários. Isso vai ajudar essa mensagem chegar a mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Os cristãos enfrentam lutas, provações e, por vezes, até guerras. No entanto, Deus nos assegura dizendo: "Pois eu o seguro pela mão direita. Eu sou o Senhor seu Deus e lhes digo: não tenham medo. Estou aqui para ajudá-los. Não tenham medo, povo de Israel, pois eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel." Isaías 41, 13 e 14. As Escrituras Sagradas nos revelam que haverá um conflito terrível em Israel durante os últimos dias, um período conhecido como a Grande Tribulação ou a Grande Aflição. A Bíblia afirma que, nos últimos tempos, haverá um grande retorno dos judeus exilados à Terra Santa. Esse fenômeno tem ocorrido com frequência desde 1948, quando Israel foi estabelecida como nação. Isso é de suma importância, e vou explicar o motivo. Além disso, a Bíblia prevê que o Anticristo firmará um pacto de paz com Israel, que terá a duração de 7 anos, e o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém. Atualmente, temos apenas uma parede remanescente do segundo templo, conhecida como o famoso Muro das Lamentações. Esse é um dos últimos vestígios do antigo templo, que resistiu a ataques e guerras e ainda está de pé. Após 3 anos e meio desse pacto, o Anticristo romperá o acordo com Israel, resultando em uma grande perseguição mundial contra os cristãos. Israel será invadida e, finalmente, muitos israelitas reconhecerão Jesus como seu verdadeiro Messias. Muitos israelitas e judeus serão restaurados e se reunirão a Cristo novamente. Agora, você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com o ano de 1948, quando Israel se tornou uma nação? Todas as profecias relacionadas a Israel estão ligadas ao dia em que um exército de anjos apareceu nos céus de Israel para defender os soldados israelenses. Como mencionei antes, em 1948, Israel foi estabelecida como nação. Isso é um fato histórico. No entanto, em 9 de novembro de 1947, a ONU aprovou o plano de divisão da Palestina, que na época estava sob administração britânica. A proposta das Nações Unidas era criar um Estado judeu e um Estado árabe. Na verdade, Israel aceitou o tratado que previa a criação de 2 estados, um árabe palestino e um judeu. No entanto, devido à grande relevância religiosa de Jerusalém e seus arredores, essa região ficou sob um regime internacional. Israel aceitou esse tratado, mas ele não recebeu a aprovação do mandato britânico nem dos árabes. Isso gerou um grande descontentamento na comunidade e resultou em um surto de violência sem precedentes, causando cerca de 1.000 mortes em apenas algumas horas antes do término do mandato britânico em 14 de maio de 1948. Foi nesse contexto que foi proclamado o nascimento do Estado de Israel. Apenas 24 horas depois, os 5 países árabes vizinhos, Líbano, Egito, Transjordânia, atualmente Jordânia, e Iraque, declararam guerra ao novo Estado, iniciando assim a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O conflito chegou ao fim depois de 1 ano, com um resultado terrível para as forças árabes. Israel expandiu significativamente seu território, ocupando o sul da faixa de Gaza, a Galiléia Ocidental e a região ocidental de Jerusalém. Mais de 500 mil de árabes buscaram refúgio nas áreas não ocupadas, como a faixa de Gaza e a Jordânia. Essa nova situação causou grande agitação nos países árabes. Os Estados Unidos, reconhecendo Israel como um Estado, tornaram-se seu principal aliado. Golpes de Estado, revoluções e agitações sociais se espalharam por todos os países árabes que cercavam Israel. A Guerra de 1967 trouxe mais conflitos.
O Egito exigiu que Israel retirasse suas forças da península do Sinai, alegando movimentos suspeitos do exército egípcio. Israel atacou o Egito e posteriormente enfrentou também a Síria e a Jordânia. A resposta dos países árabes foi imediata, desencadeando uma guerra terrível contra Israel. A derrota deles foi avassaladora. Esse conflito ocorreu de 5 a 10 de junho de 1967 e é popularmente conhecido como a Guerra dos 6 Dias. As consequências territoriais foram significativas. Israel tomou a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, enquanto a Jordânia perdeu Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. As consequências psicológicas são ainda mais evidentes e fortaleceram a defesa da causa palestina ao redor do mundo. Chegando ao ano de 1973, ocorreu a famosa Guerra do Yom Kippur, na qual Israel foi defendida por um exército de anjos. O conflito começou em 6 de outubro, quando uma coalizão de países árabes, liderada pela Síria e Egito, atacou surpreendentemente as colinas de Golã e a península do Sinai, que estavam ocupadas pelos israelenses. Israel havia tomado essas terras na Guerra dos 6 Dias. Eles escolheram fazer esse ataque no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, a celebração mais sagrada do judaísmo. Durante esse conflito, ocorreu uma situação incrível. Um pequeno grupo de soldados judeus, com um exército consideravelmente menor em comparação com o número de soldados sírios, conseguiu resistir ao cerco por 4 dias nas colinas de Golã. O exército sírio estava armado com centenas de tanques, mas adotou uma estratégia astuta, revelando apenas alguns veículos, o que deu a Israel uma falsa sensação de segurança e vantagem sobre eles. É importante compreender que, se esse ataque tivesse sido bem-sucedido, Israel como nação poderia ter desaparecido. Os sírios chegaram a invadir 3 divisões de infantaria com mais de 1000 tanques de guerra. Diversas fontes afirmam que a diferença entre os exércitos era tão grande que em determinado momento havia apenas 3 tanques israelenses contra 150 tanques sírios, superados em número e sem munição. O exército israelense enfrentava possibilidades impossíveis de vencer. Podemos afirmar que, nesse contexto, cercados por um exército tão superior em número, somente um milagre poderia salvá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a real força dos israelenses estava à beira do colapso, sem motivo aparente, os soldados sírios se retiraram e abandonaram o cerco, deixando a guerra sem dar explicações. É algo que não faz sentido, mas muitos especialistas tentaram teorizar sobre qual seria o motivo pelo qual os sírios interromperam o ataque. Quando a real força dos israelenses estava à beira de um colapso sem motivo aparente, os soldados sírios se retiraram e abandonaram o cerco, deixando a guerra sem dar explicações. Uma das explicações teóricas é que os soldados sírios desconheciam que os tanques israelenses estavam sem projéteis e acreditavam que Israel tinha mais tanques do que eles. Mas além dessas explicações elaboradas pelos especialistas em guerra, o motivo dessa retirada continuava sendo um mistério, até que interrogaram um dos comandantes da 9ª Divisão do Exército Sírio. Quando esse comandante sírio foi questionado, ele disse: "Gostaria de ver você tentar atravessar as linhas israelenses, enquanto vê uma grande multidão de anjos, vestidos de branco, parados bem na linha de mísseis, e uma mão branca vinda do céu, dizendo para você: pare aí mesmo, e não avance. Não é preciso dizer que eu parei ali mesmo. Esse comandante jura que um exército de anjos vindos do céu cercaram os poucos tanques que Israel tinha, e esse evento sobrenatural foi o motivo pelo qual o ataque ao povo judeu falhou. Meus amados, esse é o Deus que servimos. Ele aparece quando não temos mais forças para lutar, onde a razão não aparece, onde o impossível se torna possível. Portanto, entregue sua vida a Jesus e viva o lado certo da vida. Venha como está e deixe que o Espírito Santo te molde por inteiro. Não caia no engano de que o Senhor só quer o coração, porque isso não leva ninguém à salvação. Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida. Se ainda não se inscreveu, se inscreva.
marque o sininho das notificações, deixe seu like. Vão aparecer 2 indicações de vídeos. Assista e agregue mais conhecimento para você. Que a paz do nosso Senhor e Salvador resplandeça em nossos corações para termos a vida eterna. Amém. Sejam todos abençoados.